Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas vocês vão assistir esse curso. O meu nome é professor Leandro, estamos aqui no Centro Educacional Online. Eu sou advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário e trouxe aqui o conteúdo do momento, né? Reforma trabalhista. Nós vamos falar sobre os principais pontos da reforma trabalhista, esses pontos mais ligados ao direito material, né, o direito processual. A gente vai tratar aqui pouquíssima coisa nesse curso, que é mais ligado ao foco da justiça do trabalho, né? Aqui o nosso objetivo é focar a parte material, mais relacionadas às horas extras, à rescisão, a jornada de trabalho. O objetivo principal do curso é concentrar as informações ligadas à área de recursos humanos, departamento pessoal, escritórios de contabilidade, né, gestores, executivos como um todo, para que possam se preparar para quando a reforma trabalhista entrar efetivamente em vigor, tá? Então, tem um material aqui que a gente vai acompanhar. A apresentação, ela compara, né, em boa parte do conteúdo, a norma que está vigorando atualmente e a norma que vai entrar em vigor a partir de novembro, tá? Vamos seguindo aqui devagar, passando um a um, fazendo algumas anotações, e eu espero que você tenha aí adquirido bastante conhecimento e que você possa se preparar futuramente para que essa nova relação entre empresa e trabalhador tenham bons frutos, né? Porque todos precisam efetivamente trabalhar, nem só os empregados, como também as empresas, elas precisam funcionar, os empregadores precisam produzir, tá bom? Então, mais uma vez, meu nome está aí na tela, professor Leandro, e espero que você aproveite bastante esse material que o Centro Educacional Online vem trazendo aqui para vocês, tá? Vamos começar pelo seguinte. Tem aí em mãos caneta, lápis, papel, qualquer coisa que você possa fazer suas anotações, tá? Eu vou fazer minha anotação ali no quadro, quando for necessária, e você faz as suas anotações aí no seu rascunho, tá bom? Não esquece disso. Bom, nossa programação. Vamos falar de considerações iniciais, o que é a reforma propriamente dita, né? Alguns tópicos importantes sobre a reforma. Uma regulamentação nova que veio para a CLT, dano moral na relação de trabalho. Não existia um capítulo específico na CLT que tratasse do dano moral na relação de trabalho. As novas formas de contrato de trabalho que a CLT trouxe. Um pouquinho sobre a negociação coletiva, como ficaram as normas coletivas, né, a partir da reforma trabalhista. A comissão representativa, algumas empresas vão ter que constituir essa comissão, né, vão ser representantes de empregados para negociar com a empresa. Jornada de trabalho, né, vamos falar como ficaram as questões de acordo, banco de horas, tempo parcial, férias também, né, as famosas férias, que tanto se falou aí na imprensa. Como fica também o trabalho da mulher, mexeram em pouquíssimos artigos ali relacionados ao trabalho da mulher. A gente tem conteúdo na reforma trabalhista vinculado ao trabalho da mulher. Vamos falar também de salário e remuneração, um capítulo específico na CLT sobre isso. A gente teve aí mudanças significativas nesse tema. Rescisão de contrato, né, um assunto mais desburocratizante do momento, vamos dizer assim. A partir de novembro a gente tem uma mudança bem grande com relação à rescisão. E as penalidades, né? Essa é a nossa programação. Vou voltar aqui para a gente falar rapidinho. Considerações iniciais, dano moral na relação de trabalho, novas formas de contrato de trabalho, negociação coletiva, comissão representativa, jornada de trabalho, férias, trabalho da mulher, salário e remuneração, rescisão de contrato e penalidades, tá?
Então, papel, caneta ou lápis aí em mãos e vamos seguir. Bom, primeiro assunto, considerações iniciais. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a reforma trabalhista propriamente dita, tá? Bom, o que você acha sobre o direito do trabalho no Brasil? O que você tem aí em mente? O direito do trabalho no Brasil protege o trabalhador, protege a empresa, se ele não regulamenta nada, se regulamenta muita coisa, enfim. E se compararmos com outros países, como é que é o direito do trabalho em outros países comparado aqui ao Brasil? Bom, primeiro, o que você acha do direito do trabalho no Brasil? A gente não precisa ir muito a fundo, a intenção não é essa, aqui não é um curso de pós-graduação. Lembrando, profissionais de departamento pessoal, RH, né, contabilistas de um modo geral, escritórios de contabilidade, né, vamos atacar esse foco aqui. Então, direito do trabalho no Brasil. Direito do trabalho, a gente sabe, lê a todo momento, que ele protege o trabalhador. Nós temos uma das leis mais protetivas do mundo, isso não tem dúvida, né? Nós temos inúmeras garantias fundamentais, preceitos constitucionais que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, o direito do trabalho no Brasil, ele protege bastante o trabalhador, né? Chega até a ser rígido demais, porque fica difícil fazer uma negociação. Era isso que não existia aqui no Brasil, né? A CLT, de tão rígida que ela era, a empresa e o empregado não podiam negociar certas condições, por conta dela ser hiperprotetiva. Esse é um dos institutos que está sendo agora deixado um pouquinho de lado, né? Essa hiper, mega, ultra proteção está deixando de ser aplicada ao extremo e vai passar a valer um pouco mais da negociação, ou seja, né, empresa e empregado, né, empresa e sindicato da categoria vão poder negociar muito mais certas condições, porque algumas regras deixam de ser engessadas. Por exemplo, jornada de trabalho. A jornada de trabalho a gente sabe que tem aquele padrão, a regra geral, 44 horas por semana, 220 por mês, que a maioria das empresas tem 8 horas de jornada por dia, que ela não podia colocar uma jornada 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que não existia regulamentação para isso. A lei não previa esse tipo de jornada, então agora a empresa vai poder aplicar. Então algumas regras vão poder muito mais serem negociadas do que antigamente, tá? Então o direito do trabalho, ele deixa de ser hiperprotetivo, passa a ser um pouco mais negocial, tá? Algumas regras não vão poder ser negociadas e a gente vai ver mais à frente, tá? Mas essa é a questão principal aqui do direito do trabalho no Brasil. Bom, e se compararmos com outros países, como é que funciona o direito do trabalho no mundo, né? E é claro que a gente não vai falar aqui de todos os países, né? Vamos citar aqui alguns exemplos. Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos tem fundo de garantia? Não, não tem. Estados Unidos tem proteção ao trabalho da mulher para licença maternidade, para salário maternidade? Não, não tem, né? Tem previdência social como tem aqui no Brasil? Não, não tem. Então, o nosso direito aqui é muito mais protetor do que o americano, por exemplo, né? Muitas pessoas sonham, né? Imaginam trabalhando nos Estados Unidos, ganhando dinheiro, recebendo em dólar e tudo mais. Enfim, a questão da economia americana é que é diferente da economia brasileira. Mas o direito do trabalho propriamente dito, o nosso, aqui do Brasil, protege muito mais o trabalhador do que o americano, por exemplo. Nós temos normas mais próximas do Uruguai, do Chile, né, países aqui da América do Sul.
tá, do que o americano propriamente dito. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe previdência social, não existe um INSS. É mais ou menos cada um por si e Deus por todos, né? Não ao pé da letra, tá, gente? Que é para a gente fazer uma didática e vocês entenderem melhor o conteúdo. Então, aqui no Brasil, não. Todo trabalhador, ele contribui de acordo com o seu salário de contribuição, de acordo com a sua renda. Se ele for empregado, ele contribui de uma forma. Se ele for autônomo, ele contribui de outra. Se ele for trabalhador rural, ele tem outra forma de contribuição, enfim. E nos países europeus, a gente tem um direito do trabalho mais negocial, né? Lá as questões são muito mais negociadas do que para o lado de cá, para o lado da América. Então nós vamos levar agora essa reforma trabalhista a um patamar quase que híbrido, vamos dizer assim. A gente passa a ser um pouquinho americano e um pouquinho europeu no quesito da negociação. Pessoal, a questão aqui não é econômica e não é financeira, tá? A gente está comparando aqui as normas de direito do trabalho. Na França, há pouco tempo atrás, nós vimos aí na televisão manifestações enormes, né, por conta de uma reforma trabalhista que queriam aprovar lá na França, e ela foi aprovada, né, com vistas ao aumento do número de empregos, né, e tudo mais. Enfim, isso é um caminho que a sociedade como um todo vem correndo, né? Nós já passamos por muitas reformas, né? E essa agora, a trabalhista, é a que mais amplia o rol de negociação aqui no Brasil. A gente passa de um patamar protetivo para ser mais negocial. O que eu quero dizer para você, né, trabalhador, ou para você empresário, enfim, é que algumas questões vão ter que ser deixadas de lado, né, para que vocês partam efetivamente para a negociação. A negociação, ela pressupõe maturidade, pressupõe comprometimento, pressupõe atribuição de prêmios, né, e talvez algumas pessoas ou algumas empresas não estejam preparadas para isso. Novembro é um mês crucial, a reforma vai entrar em vigor, as pessoas que estudarem um pouco mais e se planejarem um pouco antes vão sair na frente. Então, vamos deixar essa questão de lado, a reforma já foi aprovada, a lei está sancionada, a gente ouve falar, sim, que algumas coisas vão ser modificadas, né? Mas o trabalho da mulher, por exemplo, é um caso, né? O local de trabalho insalubre, isso é questão de pouco tempo para ser modificado. Mas, enfim, a grande parte da reforma já foi aprovada, só falta entrar em vigor. Então, se prepara, né? Uma nova relação passa a ser construída a partir do momento em que ela entra em vigor. Então, tanto empresas como trabalhadores vão precisar de maturidade, vão precisar de calma, comprometimento e paciência para que as coisas engrenem, né, e funcionem tudo adequadamente. Então, a gente passa aqui uma imagem para o mundo, né, de ser um país um pouco mais maduro nessa questão trabalhista, porque empregados e empregadores vão poder negociar. Isso abre a economia para que empresas de outro lugar do mundo venham para cá, para que implementem aqui as suas culturas, as suas negociações, suas metas, seus prêmios, enfim, pensem na evolução. A nossa CLT, ela tem 70 e poucos anos, né, 1943, então a gente falando 60, 70, vou botar aí 74 anos de CLT, é uma legislação velha, vamos chamar assim, né, idosa, né, ela estaria atualmente protegida pelo Estatuto do Idoso, a CLT, e ela precisa efetivamente ter modificações para que a gente possa evoluir, né, mal comparando, né, o direito previdenciário, a gente vai partir para a terceira reforma. A gente teve uma em 91, outra em 98, aí uma micro-reforma
há 3 anos atrás, 4 anos atrás, né, que mexeu aí com pensão por morte, enfim. E agora estamos passando a ouvir sobre uma reforma mais dura, assim como foi em 91 e 98, com mudanças de regra de aposentadoria, né, auxílio-doença, pensão por morte e por aí vai. Então, na parte que diz respeito ao direito do trabalho, a gente mostra para o mundo que nós estamos levando o país para o amadurecimento.